Boa noite, amigos do canal Seroni Cunha. Como eu prometi para vocês, eu vi o filme Nada a Perder, que conta a história do bispo Edir Macedo, e estou aqui para contar para vocês como foi. Bom, essa tarde de domingo, eu podia ter feito várias coisas. Podia ter ficado em casa olhando o gauchão, podia ter ido com a namorada no gasômetro, mas não, eu decidi ir com toda a minha família, praticamente, que mora aqui em Gravataí, assistir o filme no Shopping do Vale, em Cachoeirinha. Foi o meu primo e a esposa dele, a filhinha Alana, de 7 anos, foi a minha tia, a minha mãe, eu e a minha namorada. Fomos, acho que, deixa eu ver aí, 3, 5, 7 pessoas para ver o filme que conta a história do bispo Edir Macedo. O cinema ele não estava lotado, eu acho que ele estava com pelo menos 80% da lotação esgotado. E na entrada da sala, né, no início da sessão, a gente recebeu um lencinho. Você tem um lencinho aí, amor? Tá aqui a minha namorada Luciana, né, que foi rebaixada de cinegrafista para assistente. Daqui, por favor. Então a gente recebeu um lencinho, esse lencinho aqui, ó, tá? Tá vendo o lencinho? Que tem um versículo, 2 versículos de Atos capítulo 19, dos versículos 11 a 12. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Aí você pensa, o que esse lencinho tem a ver com o filme? Espera que eu já vou contar. Bom, o filme, nos seus primeiros 40 minutos, acredito eu, não olhei no relógio, não cronometrei, mas acredito eu que nos seus primeiros 40 minutos ele é muito bom. É a clássica jornada do herói. Ele começa contando a história do bispo, desde criança, as dificuldades que ele passava com o bullying dos colegas e a vontade que ele tinha de vencer até mesmo nas brincadeiras. Porque, caso você não saiba, o bispo Edir Macedo, ele tem esse dedo de uma das mãos muito fino e acredito que tem esse mesmo dedo e mais 1 ou 2 da outra mão muito finos também. E desde pequeno ele tinha um apelido chamado Dedinho. Olha eu dando spoiler aí. Pois bem, ele era apelidado de Dedinho e a mãe dele era quem impulsionava ele a superar essa dificuldade. Ele cresceu, se tornou um jovem, com algumas dificuldades ainda por causa da deficiência física. E um dia foi numa igreja, creu em Jesus, recebeu Jesus como Senhor e Salvador, se converteu. E com o tempo foi surgindo nele a vontade de pregar o evangelho. O pastor da congregação, que ele fazia parte, não lhe dava oportunidade. E aí entra aquela que pode ser de repente, para você que conhece a história do livro, né? Aquela que pode ser a primeira polêmica do filme. Porque se você não sabe, o bispo Edir Macedo, ele é cunhado do R.R. Soares, do missionário R.R. Soares. Eles são cunhados. E eles já abriram uma igreja juntos. Depois eles se separaram, o bispo Edir Macedo foi para um lado, o R.R. Soares foi para outro lado, e cada um abriu a sua denominação. Um abriu a Igreja Universal do Reino de Deus, a IURD, e o outro abriu a Igreja Internacional da Graça de Deus. E os dois estão aí hoje na TV, nas rádios, nas plataformas digitais, pregando o Evangelho da Prosperidade. Por que eu digo polêmica? O bispo Edir Macedo, ele meio que mostra um R.R. Soares e o seu primeiro bispo, seu primeiro pastor, como pessoas um tanto preconceituosas, um tanto invejosas, um tanto carnais, né? Pessoas até de certo ponto sacanas. Não no sentido moral, mas no sentido de vaidade, disputas internas, enfim. E ele como a grande vítima, como o bonzinho da história. Mas o filme tá ótimo, nesse ponto o filme tá ótimo.
O desempenho do Petrônio Gontijo é muito bom. Aí ele começa a pregar no coreto do Meyer, mas isso não é spoiler, porque isso está na história do bispo, isso você já sabia, né? Até que um dia ele vai na casa de uma pessoa, ora por uma mulher endemoniada, e o dono da casa fica extremamente agradecido e aluga o primeiro salão da primeira Igreja Universal do Reino de Deus. Eu não lembro agora o nome do bairro, mas fala no filme. E a partir daí o filme fica muito confuso. Que ele começa a pregar naquela igreja recém-inaugurada, a primeira. Começa a vir gente, muita gente. E aparece aquela legenda tradicional de filmes, quando vão indicar uma passagem de tempo, né? Dizendo 2 anos depois. Sendo que antes dessa legenda de 2 anos depois, ele estava morando num apartamentozinho. 2 anos depois, ele está morando numa mansão digna de um presidente. Eu até achei que ele fosse mostrar mais humildade no filme, não ostentar tanto, entende? Porque a casa que mostra que ele mora 2 anos depois de ter fundado a Igreja Universal do Reino de Deus é uma casa luxuosíssima. É uma casa digna de um presidente. É uma casa mais bonita que a casa do Silvio Santos, que mostra no filme a casa do Silvio Santos quando eles fecham o negócio da compra da Rede Record de televisão. E aí o filme começa a ficar muito confuso. Você está vendo o filme, você começa a sentir que a partir daí o filme perdeu a mão. O filme se torna muito confuso. As coisas se passam muito rápido. Entram novos personagens de modo muito rápido e o filme perde um pouco de qualidade. Mas até aquele ponto onde ele inaugura o primeiro templo da Igreja Universal do Reino de Deus, o filme é muito bom. Muito, muito bom mesmo. É a tradicional jornada do herói, né? O cara tem dificuldades, luta contra as dificuldades e as vence. Bom, o filme é bom. Se você quer ver, não vá atrás de comentário de outras pessoas, vá e veja o filme. E já vou adiantar, vai ter Nada a Perder 2. Isso sim é spoiler. Vai ter Nada a Perder 2. Ai, ai, ai. Vai ter muita gente esperando esse filme. E no final, vamos voltar aqui ao lencinho. E aí eu vou te entregar o grande spoiler. Depois que acaba o filme, aparece o Bispo Macedo no telão do cinema para fazer uma oração por você. No caso, eu estava no cinema, por mim também, com este lencinho, onde ele faz uma oração, abençoando este lencinho, para que você seja curado das suas enfermidades. Ou seja, era um filme e no final vira um culto. Isso é uma surpresa que eu tenho certeza que pegou muita gente desprevenida. Mas como eu gosto de estragar a surpresa, aqui estou eu contando para você. No final, o próprio Bispo Macedo ora por você e pelo lencinho. Estraguei a surpresa, eu sei. Não fiquem com raiva de mim. Toda pessoa que é pública e que enriquece de repente, ela vai se tornar alvo de investigação. O enriquecimento do Bispo Macedo é muito grande e muito rápido. E lógico, isso chamou a atenção das autoridades, chamou a atenção da Receita Federal, chamou a atenção dos bispos católicos, que viram a evasão de fiéis do catolicismo para a Igreja Universal do Reino de Deus. E aí, meu querido, aí é impossível não se tornar alvo de algum tipo de represália. E a prisão do Bispo Macedo foi uma prisão daquelas dignas de gangster de cinema. Foi uma coisa muito impactante. Entende? Ele teve uma prisão digna de traficante. Uma coisa muito rápida, muito violenta, muito incisiva. Nem parecia que estava sendo abordado um pastor. E vamos ver o Nada a Perder número 2. Vamos ver no que vai dar.
Então, querido, se esse vídeo te deu mais vontade de ver o filme, ou tirou a tua vontade de ver o filme, se esse vídeo te esclareceu alguma coisa que você não sabia sobre a história do Bispo Edir Macedo, deixa aqui embaixo seu joinha, né, o seu like, se inscreve no canal, aciona o sininho para você receber as notificações dos vídeos, que nós vamos estar comentando ainda mais sobre a repercussão do filme Nada a Perder. Uma boa noite, fique com Deus e fique com a gente. Dá essa força aí, valeu? Boa noite.